Boa tarde, eu sou Arthur Borba e hoje iremos falar sobre exercícios físicos. A prática de atividades físicas é fundamental para a saúde e o bem-estar. Não só ajuda a manter o corpo em forma, mas também traz uma série de benefícios, como o fortalecimento do sistema imunológico, a melhora da saúde mental e o aumento da disposição no dia a dia. Para aprofundarmos nesse tema, temos o prazer de receber o personal trainer José Antônio, que desenvolveu um método inovador que permite atender seus clientes no conforto de suas casas. Ele vai compartilhar conosco como essa abordagem pode facilitar a inclusão de atividades físicas na rotina de todos, além de discutir os impactos positivos que a prática regular de exercícios pode ter em nossas vidas. Fica conosco e descubra como é possível transformar sua saúde em bem-estar através do esporte. Seja bem-vindo, José Antônio. Muito obrigado, boa tarde primeiramente. Gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram. Estamos aqui para esclarecer e conversar sobre o tema. Primeira pergunta: como surgiu a ideia de criar um método de treinamento personalizado em casa? Assim, a gente cria esse método para poder atender aquelas pessoas que talvez tenham algum problema de sair de casa, alguma lesão. Então, quando você leva o treinamento até na casa do aluno, ele se sente mais confortável e a gente pode levar alguns equipamentos para que seja desenvolvida ali a prática das atividades físicas e melhorando o bem-estar, na saúde, exames clínicos. Então, é muito importante. E o que fez se inspirar nesse método? Assim, esse método ele já era assim, utilizado assim, por outros profissionais também. É o caso dos fisioterapeutas e o personal trainer. Na pandemia, ele aprendeu a se inovar devido... fechou todas as academias, então a gente foi criando novos métodos e na pandemia que surgiu realmente assim, essa prática da atividade física nas residências dos alunos. O que diferencia o seu método de treinamento dos outros personal trainers? Assim, o método é porque não é possível utilizar aqueles equipamentos que há na academia. Então ali você vai utilizar o seu corpo, pode ser utilizado também uma cadeira, um balde com água. Então é interessante essas partes. Qual é o seu valor agregado em relação aos outros treinadores? Assim, a gente cobra um pouco a mais porque a gente tem esse deslocamento até a residência do aluno, mas é similar o valor, não é tão diferente não o valor. Como você consegue adaptar seu método para atender às necessidades específicas de cada cliente? É aquilo que eu havia falado, a gente pode utilizar ali as cadeiras, algum bloco, já utilizei até bloco de cimento, aqueles de construir casa, que a gente pode pular eles. Então, o objetivo é tudo movimentar o corpo, é a prática do movimento corporal em si. Você tem algum exemplo de cliente que tenha alcançado resultados incríveis com o seu método? Sim, tem. Principalmente aqueles que estão com os exames clínicos alterados, devido ao sedentarismo. Quando você pratica essas atividades físicas, mesmo que seja em casa, você consegue diminuir ali o nível de colesterol, açúcar no sangue. Então, são vários benefícios que a pessoa pode desfrutar desses treinamentos em casa. Qual a sua abordagem em relação ao treinamento personalizado? Assim, o treinamento personalizado, ele é muito importante, principalmente hoje, porque quando você vai até um profissional, ele estudou para aquilo, então ele conhece vários métodos que pode realmente melhorar a saúde e o bem-estar da pessoa. Por exemplo, desde uma execução de um exercício mal feito,
Então ele vai estar ali para orientar, para fazer da forma mais correta possível, para que a pessoa realmente tenha benefícios e não malefícios. Então esse é o grande diferencial do profissional que está ali acompanhando o aluno. E como você lida com clientes que têm outros tipos de objetivos? Assim, os objetivos vai da pessoa, né? Mas geralmente quando procura um personal, ele ou passou por um processo de lesão, ou ele quer emagrecer, ou ele quer ganhar massa muscular. Também tem o caso das crianças, né, que as crianças elas precisam gastar muitas energias. Então a atividade física pode contribuir com isso também. Tem o caso, por exemplo, de uma criança que tem autismo. Você pode criar ali um certo tipo de atividade para que envolva ela e ela venha gastar mais energia. Então isso faz até evoluir nesses casos de autismo. Então ajuda muito. Você tem algum segredo para manter os clientes motivados? Sim, isso é uma parte difícil e que o professor ele tem que estar ciente disso. Que com o tempo o aluno ele tende a desanimar. Então a gente tem que sempre ter uns métodos mais dinâmicos para que esse aluno não desmotive, né? E a principal motivação realmente é a saúde, né? A saúde e o bem-estar. Então essa é a principal motivação. E como você se mantém atualizado em relação às últimas tendências e descobertas no mundo do fitness? Assim, hoje é internet. Você tem que ir para a internet e estar atualizando, a não ser algumas coisas mais científicas, né? Que tem alguns livros que trazem essas abordagens, né, mais científicas de fisiologia, né, do exercício. Mas a internet ela tem difundido muito o que é educação física, tanto para o lado bom e para o lado ruim. Então a gente pega o que é bom, o que faz sentido, né, os trabalhos acadêmicos, e daí a gente elabora o nosso plano de treinamento. E as suas redes sociais, elas estão ativas? Estão ativas, né? Eu tenho lá o Instagram, que é josé.at.júnior, tem meu Instagram. As pessoas conseguem falar comigo, inclusive meus alunos. Tem mais alunos lá. E o que você posta em seu Instagram? Assim, a maioria das coisas que eu posto é as atividades que são realizadas. É um Instagram particular meu, mas assim, a minha rotina sempre é envolvida com atividade física. Então, eu posto os pedais que eu faço, né? O pessoal que treina lá em casa também, que eu tenho o estúdio de musculação. Então, tudo que está envolvido nesse meio esportivo. E quais são os seus maiores benefícios que seus clientes têm ao treinar com você em casa? Em casa é aquilo que a gente falou, que é a comodidade. Você está em casa, você não vai abrir mão ali, talvez é uma mãe que tem uma criança, ela não pode estar deslocando para uma academia que talvez fique distante da casa dela. Então a gente vai e faz esse treinamento para ela, de acordo com a individualidade dela, para que ela venha ter resultados também, né? Físicos e estéticos e na saúde também. Você tem algum exemplo de cliente que tenha alcançado resultados incríveis com o seu método? Sim. Assim, quando a gente fala de educação física, a gente tem que entender que não é só um método, né? São vários métodos e vários profissionais para que você tenha um resultado. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, então tem que ter a ajuda do nutricionista para fazer a dieta balanceada, tem que ter o personal, no meu caso, para fazer o acompanhamento dos exercícios da forma mais correta possível. Então, quando há essa cadeia multidisciplinar de profissionais, aí os resultados vêm, né? Os resultados acontecem. Qual o maior desafio que você enfrenta ao trabalhar com clientes? Assim, o maior desafio é a questão do tempo.
Então, as pessoas, o tempo está muito escasso. Então, às vezes, ela não chega do trabalho e chega cansado, e às vezes não quer ir para academia, às vezes a gente chega lá para treinar no horário, a pessoa não está disponível. Então, o tempo, infelizmente, tem atrapalhado as pessoas a realizar suas atividades físicas. E o que você faz estimular elas para que elas treinem? Assim, o estimular é mais o resultado que a pessoa vai adquirindo durante o treino. Porque a partir do primeiro treino, a pessoa já começa a notar algo diferente que vai acontecer no corpo dela. Então, isso que faz ela estar motivando. Mas a gente, como profissional, tem algumas ferramentas, né? Elogiar sempre, não, vamos, você tá aumentando a carga, você está correndo mais, você está alcançando mais resultado. Então, isso faz com que a pessoa, né, permaneça na atividade física. Você tem um cliente que não gostava de fazer, mas agora gosta muito de fazer o seu método? Sim, tem uns que odiavam academia. E aí, a partir do momento que a gente passa esse método, né, de atender ele na casa dele, tem uns que tem área ampla, com piscina e tudo, aí a gente desenvolve esse treinamento e a pessoa passa a fazer aquilo com que esse treinamento de exercício físico se torne rotina na vida dela. E tem contribuído, e as pessoas aqui no Brasil, a prática de atividade física tem sido difundido de várias formas, né? Tanto na academia, em casa, tem a calistenia, que é nas praças. É isso. Você tem algum caso de clientes que tenha melhorado sua saúde em geral? Sim, tem. Não só um, né? Tem vários casos. Inclusive, essa semana passada estava com diabetes, tomando insulina, e ele está fazendo um treinamento 2 vezes por semana, e foi constatado nos exames que os fatores glicêmicos dele já conseguiu dar uma baixada, está no caso de tirar até a insulina. Então, o movimento, o nosso corpo é feito para movimentar. Então, isso com certeza vai trazer benefícios à saúde. Questão de pressão alta também. Então, é muito bom. Agora, galerinha que tá ligada aí na TV Alegria, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica ligadinho aí ainda, hein? Chegou a hora da nossa curiosidade esportiva. Se liga aí, hein? Você sabia qual foi o primeiro esporte do mundo? Os registros mais antigos apontam que a luta foi o primeiro esporte praticado pela humanidade. Ela já era representada em pinturas nas paredes de cavernas há mais de 15 mil anos. E também esteve presente nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, lá em 776 a.C. Além de ser uma forma de defesa e sobrevivência, a luta virou competição e passou a fazer parte da cultura de vários povos, como os egípcios, os gregos e os romanos. E essa foi a nossa curiosidade de hoje, hein? Te espero aqui amanhã, hein? Tchau!